A paz do Senhor para todos, e aqui é a missionária Fátima, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI espiritual, unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. E vamos falar hoje na lição número 6 das escolas bíblicas dominicais de toda a Assembleia de Deus do campo da UTI espiritual, a lição número 6 que trata do Ministério dos Apóstolos, a lição número 6 do segundo trimestre do ano de 2021. O Ministério dos Apóstolos. Será que existe apóstolo ainda hoje? O que é que diz a Bíblia acerca disto? Como foi o apostolado de Paulo? Quem foi Paulo? Quem foi Saulo? Vamos falar sobre isto hoje? Vamos sim. O objetivo geral é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento, a nova aliança, a aliança nova de Cristo conosco, Cristo com a sua igreja. Temos 3 objetivos específicos. O primeiro é investigar biblicamente o colégio apostólico. Vamos ver à luz da Bíblia como é este ministério, este colégio apostólico. Vamos retratar o ministério do apóstolo Paulo. Vamos falar de Paulo, eu amo falar de Paulo. Vamos avaliar a apostolicidade atual. Como é este termo? Será que existe apóstolo hoje? Será que não existe? Falei no comecinho deste vídeo e a gente vai comentar acerca disto. E o texto áureo está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, na primeira parte que diz: E ele mesmo deu uns para os apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aleluia! Glória a Deus. A verdade prática fala: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Olha, vou repetir. O dom do apostolado foi dado por Deus com o propósito de expandir o Evangelho, a palavra, a propagação da palavra de Deus. Aleluia. A leitura diária, segunda-feira, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Na terça-feira, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Na quarta-feira, Atos capítulo 2, versículo 42. Na quinta-feira, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Na sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. E no sábado, Lucas capítulo 6, versículos do 12 ao 16. Aleluia. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao 16. Então, vamos ler? Vamos ler. Mas a graça foi dada para cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, se não é que também antes de ter descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, olha, o intuito, o propósito, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa da fé em Cristo, completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha aí, não seja como um menino inconstante levado por todo o vento de doutrina. Vamos falar sobre isto. Antes, seguindo a verdade de amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Que é a cabeça da igreja. Quem é? É Cristo, a cabeça da igreja. E todo o corpo bem ajustado e ligado com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Os hinos sugeridos, anote aí, cante aí para Jesus. O hino 96, o 149 e o 355 da nossa harpa cristã. O ponto central é o dom ministerial do apóstolo que continua em plena vigência. Tá? O termo apóstolo, o que esse termo apóstolo significa o quê? Apóstolo, portanto, é aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. E apostolado quer dizer remeter, enviar. É um termo grego que origina-se do verbo apostellin, que significa enviar e remeter.
A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro e oficialmente comissionado por Cristo. Não é pouca honra, não. É muita honra. Olha, quem comissionou, quem mandou foi Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, antes ele era conhecido como Saulo. Ele era um judeu e perseguia, romano, né? E foi educado aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei, uma pessoa muito instruída, e Paulo aprendeu com ele. Paulo não aprendeu com qualquer pessoa, Paulo aprendeu com Gamaliel, né? E também ele era um importante mestre no judaísmo. Isso consta lá no livro de Atos, no capítulo 22, do 3 ao 25. Isso aí fala ali as patentes, as características de Paulo, como Paulo viveu, como Paulo foi instruído, né? Na época ele é chamado de Saulo. Ele era intelectual, mas era fariseu e um perseguidor dos cristãos. A Bíblia diz que ele pedia carta aos seus líderes para perseguir a igreja, quer dizer, de forma deliberada. Ele queria, porque ele queria mesmo perseguir a igreja do Senhor, ele queria perseguir os cristãos. A sua vida foi inteiramente transformada a partir deste encontro que está lá em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 22. E o Senhor chega para Saulo e fala assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Grande é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Grande, duro é para ti recalcitrar, resistir aos aguilhões, os aguilhões da morte, os aguilhões do pecado. É duro para ti, Saulo. Aí Saulo cai assim, a Bíblia diz que ele cai por terra, ele cai e diz: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Deixe de me perseguir, Saulo. E a Bíblia diz que naquele momento Saulo foi convertido, e agora aí Jesus começa a chamar ele de Paulo. O nome de Saulo, ele foi convertido agora em Paulo. E Paulo vai ser perseguido, olha, para sentir na pele o que ele fazia. Ele foi um dos apóstolos mais perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus. É triste, a história é interessantíssima, ele sofreu muito. E ele era um homem preparado para servir. Tá? Ele foi preparado para servir. E ele diz, em nenhum momento ele se exaltou, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. O menor dos apóstolos. Paulo, ele não pertenceu ao colégio dos 12 apóstolos. Veja lá os 12 apóstolos, né? Pedro, Tiago, João, Judas, tal. Não, tá. Paulo diz assim: eu sou até o menor dos apóstolos. Ele não participou ali do Novo Testamento. Dos 27 livros, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Os 27 livros do Novo Testamento, são 27 no Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo, para você ver como Paulo era agraciado, como o Senhor fez maravilha na vida de Paulo. Tá? E ali, a respeito do ministério de apóstolos, segundo as epístolas de Efésios e aos Coríntios, quantos e quais são os dons ministeriais? São 5 dons. Eu falei há pouco, lembra que eu falei? No começo, a gente lendo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Estes são. De acordo com o dicionário bíblico, Wycliffe define o termo grego apóstolo. Lembra que eu falei também? Falei que significa enviar, remeter. Quem é o menor dos apóstolos? Paulo de Tarso. Qual era a cidade do apóstolo Paulo? Paulo era judeu e de cidadania romana. Paulo era judeu de cidadania romana. De acordo com a cidadania de Paulo, de acordo com a lição, ainda existem apóstolos. Este é o problema de hoje. Este é a nossa vamos sanar essa dúvida hoje. Vamos dizer, à luz da Bíblia, será que existem apóstolos hoje? A gente fala que foram chamados 12, os 12 estarão com o Senhor. Quando nós subirmos, estivermos ali na glória com o Senhor, eles estarão ali também naquele banquete, os 12 apóstolos, e já estão lá. Quando nós subirmos, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós estaremos lá, tá? E Paulo também vai estar lá conosco. Na atualidade, existem apóstolos, nos moldes do colégio dos 12 apóstolos, o ministério apostólico não existe mais. Não acabou? Não eram 12? Tá. Todavia, porém, o dom ministerial do apóstolo citado em Efésios 4 e 11 está em plena vigência. Está em plena vigência. Na atualidade, aí vem agora, na atualidade,
Quem são os verdadeiros apóstolos? Quem são os apóstolos hoje? São os missionários. Eu sou missionária. Eu sou apóstolo de Cristo. Eu sou missionário. Tá certo? Então, na atualidade, é isto. Mas os 12, no colégio de apóstolos, são 12. Foram 12. Paulo diz, eu sou o menor deles. E nós também somos o menor deles. Mas existe. Quem é hoje são os missionários. Eles são os apóstolos de hoje. Então fica aí a nossa lição de hoje, tá? A nossa lição de hoje, para que você possa compartilhar, para que você possa estudar, para que você possa abra a sua lição, medite, veja, tá certo? Participe, cante, medite nos versículos que foram lidos, cante os hinos que constam na harpa cristã, você deve cantar, medite, né? O objetivo específico foi investigar biblicamente o colégio apostólico, nós já investigamos, foi retratar o ministério apostólico de Paulo, como foi Paulo, o ministério de Paulo, e avaliar a apostolicidade atual, como é esse apostolado atualmente. Eu já falei que os apóstolos de hoje são os missionários. Então fica aí a nossa aulinha de hoje, curta, compartilhe e já te inscreve no canal. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você fique com esta palavra, você cresça na graça, cresça no conhecimento, você medite nesta palavra e você busque cada vez mais conhecer a Cristo, busque cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque isto é glorioso, isto alimenta a alma. As coisas aqui no mundo, elas se desmontam, este mundo ao léu. Hoje eu estava escutando uma canção que disse, um dia eu vou subir ao céu, deixar este borrão ao léu, eu não quero saber de ficar, um dia eu voarei, de asas eu não precisarei, nem de cometa, nem disco voador, apenas eu atenderei ao ide do meu rei. Aleluia. Deus te abençoe.